Fala pessoal do grupo de estudos de piano popular. Eu estou fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês aqui um pouco sobre a questão do estudo das tonalidades no piano. Porque quando a gente pensa em estudo da tonalidade, eu passo para vocês a parte teórica e peço para vocês praticarem a escala. Muita coisa ela pode ficar perdida no sentido de como que seria essa prática da escala. Porque você pode praticar a escala e só seguir um desenho. Ou você pode praticar essa escala de forma consciente. Então, por exemplo, quando você está ali praticando a escala de Dó, se a sua mente estiver pensando em escala de Dó, não tem nenhuma alteração. Então eu só vou seguir aqui nas teclas brancas, que eu vou fazer de Dó a Dó, dentro do campo harmônico maior de Dó. E só preocupar com os dedos e tocar a nota certa. Tá, tocar a nota certa é o primeiro passo. E é fundamental sim a gente tocar a nota certa. Porém, o objetivo da prática das escalas não é você saber tocar a escala mais rápido, nem tocar a escala com mais precisão. Isso a gente consegue no exercício de escala. Eu peço para vocês fazerem isso para não ter que passar outros exercícios específicos para o treino de velocidade e de precisão. Então a gente aproveita um treino no outro. E isso fica um pouco confuso, eu percebi que ficou um pouco confuso sobre essa prática. E eu queria falar o seguinte, eu vou dar um exemplo com o violão, que fica mais fácil aqui, e eu vou usar uma só corda para exemplificar como que isso seria feito ao piano, tá? Então eu usando uma só corda a gente consegue ter o mesmo raciocínio do piano, porque como funciona no piano? Você tem uma tecla aqui, a tecla que está do lado é o intervalo de semitom, não interessa se ela é preta ou branca. Aí às vezes a gente acha que o teclado é só as teclas brancas, mas a sequência dele é branca, preta, branca, preta. Então se você for analisar a distância de uma tecla para outra, é igual a distância de uma casa para outra no violão. Então se a gente está aqui, ó, isso aqui no violão é um Fá. Quem não sabe um pouco de violão, só precisa saber disso agora. Isso aqui é um Fá. Se você vem para cá é um semitom, vai ser um Fá sustenido ou um Sol bemol. Você vem para cá é um Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Ré, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá de novo. Então seguindo só uma corda, mas o que acontece? No violão, como tem outras cordas afinadas em outras frequências, a gente consegue fazer esses intervalos aqui em uma só região no braço. Então, por exemplo, se a gente está aqui em Sol, Sol sustenido, Lá, certo? A corda de baixo é um Lá, ela solta. Então nós podemos fazer Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, tá vendo? Isso para quem estuda violão é muito interessante praticar com esse tipo de consciência, ir dedilhando, tateando e descobrindo onde é que está cada nota no braço. Mas vamos voltar ao piano. Quando você estiver lá, vamos pegar a escala de Dó aqui, tá? Vou começar aqui nessa corda aqui e vou subindo para vocês entenderem. Então, por exemplo, Dó. Dó é quem? Dó é a tônica. Se Dó é a tônica, depois do Dó, a segunda nota da escala, que vai originar a nona também, que é a alteração nos acordes, vai originar a nona, fazendo um estudo associado com a harmonia. Então aqui, a nona, ela vai estar a que distância da tônica? Uma distância de um tom. Então nós vamos pegar aqui um semitom mais um semitom, que o semitom é metade de um tom. Então chegamos aqui na nona. Então se você está em Dó, você veio para Ré, você está indo para a nona. É importante a gente ter essa consciência, porque na hora de montar um acorde, por exemplo, estou montando aqui um acorde de Dó. Eu descobri que a nona está aqui, né? Estou montando aqui um acorde de Dó. E aí eu faço esse acorde aqui, ó. Ele pode ser um Dó com nona, mas aí você fala, não, isso aí não é um Dó com nona, isso aí é um Dó com baixo em Ré. Ok, só que o acorde que vai soar, isso aqui é um Dó com nona, você só precisa do baixo estar segurando no Dó.
Então a gente que trabalha com instrumento de acompanhamento, a gente não está apegado à tônica. A gente não está apegado à tônica. A tônica é função do baixo. E a gente tem a mão esquerda para fazer a tônica. Então a mão direita, pensando em acompanhamento de acordes, pensando em harmonia, a mão direita ela está focada no preenchimento do acorde. Então ela não tá focada na tônica. Então a primeira coisa que a gente tem que começar a treinar é tirar a tônica da mão direita. Certo? Mas enfim, isso já é mais questão de tá montando acorde, né? Mas vocês entenderam como que é para treinar a escala? Você tá aqui, ó, primeira, segunda que é quem? É nona, de função harmônica. Aí dela para ir para a terça é quem? É que vai definir o acorde, né? Então, se é um acorde maior, campo harmônico maior, a distância da nona aqui, ou segunda nota, para a terça, ela vai ser de um tom. Se você estiver treinando uma escala menor, ela vai ser de meio tom. Então, por exemplo, isso aqui, ó. Se eu comecei a escala assim, eu já estou dizendo para você que é uma escala de dó menor. Só que existem várias escalas menores e a gente ainda está estudando as maiores, ou seja, tônica, segunda nota que vai ser função de nona, terça que define o acorde, ela pode ser maior ou menor. É importante você fazer a terça com essa consciência. Da terça para a quarta é meio tom, um semitom. Então aqui eu sei que é um Fá, eu não preciso de olhar para o braço. Fá. Então você está aqui. Quarta. Função de 11ª ou quarta. Então acorde com quarta ou com 11ª. Aqui no Fá, analisando o campo harmônico de Dó. Da quarta para a quinta, também é um tom. Quinta é quem? É dominante. O que significa? Cara, eu estou precisando pesquisar mais o porquê de chamar dominante. Mas no nível de percepção, a quinta ela vai dominar sobre o acorde. Ela vai causar um efeito de preenchimento, porque se eu bato só a tônica, ó, isso aqui não é um acorde. Se eu bato só a tônica com a terça, ó, tá faltando alguma coisa. Então a quinta, ó, o som meio que domina dentro dos outros sons, embora ela não define nada. Ela não define se o acorde é maior, ela não define a tônica, mas ela é muito usada. Tanto que o baixo que a gente estuda, geralmente ele varia entre a tônica e a dominante. Então vai ser quem? Dó e Sol. Isso no baixo, ó, é só se você estiver na segunda corda, a dominante está na mesma casa na corda de cima. Se você estiver na corda de cima, aqui é o Dó. A dominante ela está aqui. Então aqui é Dó e o Sol. Se você quiser um efeito, né, de quinta, aqui. Se quiser um efeito de quarta, aqui. Como assim um efeito de quarta? Porque do Dó para o Sol voltando, vira uma quarta, deixa de ser uma quinta. Se for pensar da esquerda, mas a função dela é quinta, ela não muda nome, ela não tem nome de quarta. É só questão de percepção mesmo e de forma como você vai intencionar aquela quinta que você está colocando. Então é isso. A gente está aqui treinando lá no teclado, ó, Dó, Ré, pensa em quem que é o Ré, por que o Ré é assim. Tá, beleza, terça, quarta, quinta. Você chegou na quinta, você vai para a sexta. Então a gente está aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, que é a quinta. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é quem? É o Lá, no campo harmônico de Dó. O Lá ele tem a função o quê? De 13ª, tá? Ou sexta. Às vezes você vai achar acorde com sexta e às vezes você vai achar acorde com 13ª. Qual a diferença? Nenhuma. Mas quando ele está com 13ª, a tendência no piano é você soar ela numa nota de ponta. O que significa? A 13ª, o Lá, ele está mais distante no teclado das outras alterações. Mais distante da terça, mais distante da sétima. Então você vai colocar a 13ª lá na ponta. Porque se colocar antes, pode dar mais um efeito de sexta. Porém, sexta e 13ª é a mesma coisa, é a mesma nota. E não faz diferença se você não usar a 13ª na ponta no acorde. Sétima. Aí que está a questão. Duas coisas que a gente tem que estar atento.
na terça, que a gente viu que da terça para a quarta é só um semitom, e a sétima vai diferenciar na distância dela para a sexta, para a 13ª. Então, você está aqui na 13ª, se você foi para a sétima, você pulou um tom, a sétima vai ser maior. Ela vai estar um semitom abaixo da tônica, da oitava, né, no caso. Então, dó, si. Mas se você tiver numa escala ou no acorde que a sétima ela for menor, aí a gente já não chama de sétima menor, a gente chama de sétima, ou seja, se for um acorde com sétima, a sétima ela vai ter só um semitom de diferença da sexta. Então a sétima de dó é um si bemol. Então o que acontece? A sétima a gente tem que ter extrema consciência, porque quando fala sétima, ela é menor. Se você estiver falando sétima de dó, um dó com sétima, ele não vai estar no campo harmônico de dó maior. Porque o dó maior, o si é natural. E se você tem um si bemol, ele não cabe. Poderia estar no campo harmônico de fá. Aí a gente relembra aquelas coisas que eu expliquei para vocês de graus e de graus. Então o primeiro grau que é quem? O dó, acorde de dó, ele tem que ser maior com sétima aumentada. Para quem? Para que a sétima vire um si. Então na escala maior, da sexta para a sétima, é um tom. Mas se for escala menor, da sexta para a sétima é meio tom. Tem escala menor com a sétima maior também, mas a gente vai estudar as escalas menores depois. Eu acho que deu para explicar melhor sobre como que seria essa questão das funções harmônicas entendidas dentro da prática da escala e das tonalidades, né? Porque quando a gente vai treinar as tonalidades, a gente tem que treinar o ouvido e a mente. Para o que aquela tonalidade te proporciona, para que caminho que ela está deixando você ir. Então é isso, gente. Treina bastante as escalas, mas treina pensando. Não é só um treino mecânico para sair bonito, não. Valeu!